Eu decidi começar um podcast do zero. Eu aproveitei essa onda de vários podcasts surgindo e eu resolvi unir as coisas que eu mais gostava. Uma boa e longa conversa e as histórias locais. Essas histórias contadas por pessoas reais que viveram aqueles momentos. E eu queria começar com o fato mais aterrorizante da minha cidade. De certa forma, era o mais chamativo, mesmo com a tristeza que retratava. Eu não tinha que ir muito longe. Existia esse bairro, em um canto da cidade que era desabitado, há muitos anos abandonado depois de um incêndio que destruiu várias casas. O motivo do incêndio, de alguma forma, nunca foi descoberto. E esse bairro se tornou uma espécie de marco na cidade. Como se aquelas casas destruídas fossem uma forma de chamar a atenção e a necessidade de cuidados para não acontecer de novo. Eu então tirei alguns dias para fazer uma pesquisa mais detalhada sobre o local, buscando na internet e também na biblioteca pública da cidade, para que eu tivesse riqueza dos detalhes. Assim eu encontrei algumas datas, matérias de jornais antigos, até lista de mortes no incêndio e até umas teorias da conspiração em algumas matérias e depoimentos guardados, sabe? Dessas coisas malucas, como grandes construtoras que tentaram comprar vários terrenos para construir algo grandioso no local, mas aí a população recusou. A insistente recusa, essas construtoras armaram um grande incêndio para fazer todos eles saírem obrigados. Depois desses dias eu fui até o tal bairro. Eu queria registrar algumas fotos dos locais por mim mesmo, para fazer alguma coisa mais autêntica. Depois que eu tivesse tudo pronto, eu só iria procurar alguém com idade próxima aos acontecimentos e que pudesse ter vivenciado aqueles dias. Ou, sei lá, alguém com conhecimento sobre o assunto para ter essa conversa. E para chegar naquele bairro era bem simples. Apenas um percurso numa estrada de terra e depois uma pequena e estreita ponte que dava passagem por cima de um rio. Infelizmente tinha uma cerca de arame bem na entrada da ponte. Então, de carro não ia ter como. Mas eu decidi continuar mesmo assim a pé. Antes mesmo de chegar na ponte, já dava para ver as casas, algumas lojas e até mesmo alguns carros, todos eles queimados e abandonados pelo tempo. Estava com um certo medo de encontrar alguém que estivesse invadindo, quer dizer, alguém além de mim. Alguém que tentasse me assaltar ou algo do tipo, mas eu estava confiante também. Eu só queria algumas poucas fotos e eu já ia voltar. Andando pelas ruas, eu não pude deixar de notar aquele cheiro de cinzas no lugar, como se as construções ainda estivessem queimando. E aquele calor que eu sentia. De alguma forma, aquele calor. Eu podia jurar que antes da ponte eu estava sentindo frio. Mas, enfim, eu precisava continuar com as fotos. Não queria perder a tarde inteira com o clima do bairro. Eu continuei andando e fotografando algumas outras casas e outros lugares, vendo tudo completamente vazio, sem pessoas, ainda bem, na verdade. Mas sem pessoas até um certo momento. Porque quando eu parei em uma das esquinas, mais ou menos a umas 2 quadras de mim, na frente de uma das lojas totalmente destruída, em cima da calçada, tinha um homem sentado em uma cadeira de balanço. Ele se balançava para frente e para trás, sem se mover além daquilo. Os braços apoiados nas braçadeiras da cadeira, e os seus pés não chegavam a encostar no chão. Achei aquilo tão curioso. Não tinha nada, não tinha ninguém ali. De repente um velho nesse lugar isolado. Na hora eu pensei que poderia ser alguém com o perfil que eu estava procurando, sabe? Com idade suficiente para ter vivido nos dias do incêndio. Talvez sendo criança ou adolescente na época. Seria muito bom ouvir a história de alguém assim. Eu me aproximei do homem devagar. Eu parei a uns 3 ou 4 passos dele. Não queria assustá-lo, de certa forma. E eu tentei chamar ele de longe. Olá? Tudo bem? O velho parou na hora de se balançar na cadeira. Ele desceu um pouco a cabeça, se inclinou para frente e me olhou. E sabe,
Você já deve ter visto alguém com muita raiva estampada no rosto te olhando. Eu tinha certeza. Aquele homem estava com muita raiva de mim. Mas mesmo assim ele me respondeu. Boa tarde. O que você quer aqui? Eu me senti um intruso naquele lugar. Além de já ter invadido o bairro, mas ali naquela hora com aquele senhor, parecia que eu estava invadindo algo a mais. Parecia que eu era indesejado. Mas eu continuei falando. Eu estou interessado em contar a história desse bairro. Estou buscando informações e pessoas que possam me ajudar com isso. O velho se inclinou para trás novamente, enquanto segurava nas braçadeiras da cadeira. Você não vai encontrar muita gente aqui que possa, não. E você também não é daqui não, né? Sinceramente eu me senti um pouco frustrado. Mas também eu não esperava encontrar pessoas ali. Talvez no resto todo da cidade, mas não ali naquele bairro. Eu sou da cidade. Eu nasci, me criei aqui. Eu sempre ouvi falar do acidente nesse lugar. O velho começou a se balançar novamente. Você de verdade não é daqui. Tem pouca gente daqui. Tem mais gente depois da ponte. Mas aquele povo só vem aqui para ver a nossa desgraça. Eu dei um passo para frente e puxei minha mochila para pegar o gravador. Olha, eu só quero contar essa história. A história real. O velho continuou se balançando na cadeira. A história real, garoto? Olha só, eu até que posso te contar a história do bairro. Mas aí você vai ter que ouvir até o final. E quem sabe aparece outros aí para te contar algo também. E eu achei aquela oportunidade melhor impossível. Pessoas que viveram aqui, pessoas que tiveram contato com tudo isso. Eu poderia fazer o melhor episódio logo no início. Eu me sentei na calçada mesmo, sabe, ali perto da cadeira, liguei o gravador e começamos a conversar. Ele achou curioso o meu gravador, disse que na época só tinham caixas grandes e cheias de fio, e agora era só uma caixinha na palma da mão. Mas continuamos a conversar. Ele me contou sobre toda a história do bairro, desde a fundação até as primeiras casas, as primeiras lojas, os primeiros moradores, e passamos por toda aquela história, bem rica em detalhes, como se o velho tivesse visto tudo aquilo pessoalmente. O gravador já indicava mais de 1 hora de gravação e não ia ter muito mais bateria além daquilo. Quando eu decidi perguntar o que eu mais queria o dia inteiro. Então, senhor, não gostaria de ir comigo ter o restante dessa conversa ao vivo? Sabe, algumas pessoas nos vendo, o senhor aparecendo na tela para algumas milhares de pessoas. E aí o velho, que ainda se balançava, começou a falar: eu não posso sair daqui. Não tem como eu ir embora daqui. Eu achei meio estranho no começo. Mas, enfim, né? Pessoas idosas, às vezes, têm essas peculiaridades mesmo. Mas, por que não pode? Não vai me dizer que o senhor mora aqui, não é? Quer dizer, não tem uma casa inteira nessas ruas? E o velho continuou dizendo: não. A minha casa era aqui. Bem aqui. Atrás desse mercado tem a minha casa. Bom, tinha, né? A minha casa. Eu me comovi, de certa forma, com o senhor. Ao mesmo tempo que achei um pouco estranho essa frieza toda dele. Eu sinto muito. O senhor deve ter muitas lembranças da infância por aqui, não é? Infância? O velho continuou falando. Não, meu rapaz. Eu vivi alguns anos da minha vida por aqui, uns bons anos. Cuidei dessa loja por uns 30, 40 anos. Até tudo queimar.
Eu comecei a achar que o velho estava brincando comigo. Peraí, como é que é? Quantos anos o senhor tem? Ah, meu rapaz, eu vivi aqui desde garotinho. Não saí daqui pra nada. Nem quando vieram oferecer uma fortuna pelo terreno. Aí queimaram tudo. E eu caí junto com a minha terra. Eu queimei junto com o que era meu. Dali em diante eu já comecei a me sentir feito de bobo. Eu comecei a guardar minhas coisas na mochila e me preparava para ir embora. Então o senhor queimou junto com o seu mercado, junto com a sua casa. E como tá parado aqui na minha frente agora? Eu disse para você que eu não podia ir embora. E o meu mercado doce mel foi a minha vida inteira, por uns 40 anos. Essa é a sina do povo daqui. É todo mundo preso. Até que esse lugar fosse limpo de novo. Até que não tivesse mais lembrança de nenhuma gente por aqui. Mas ninguém nunca quis tirar a gente daqui. E eu comecei a ficar realmente irritado. Até que eu notei o nome que ele tinha falado. Aquele nome, Doce Mel. Me veio na lembrança alguma foto que eu tinha visto. Eu abri na mochila outra vez e peguei uma pasta que eu tinha guardado mais cedo. As cópias que eu tirei dos documentos da biblioteca. Eu vasculhei pelas folhas até encontrar e lá estava. A foto de inauguração do mercado Doce Mel. Tirada pelo jornal da época. E tinha uma cadeira de balanço em cima da calçada e um velho sentado nela. Não tem como. O senhor tinha algum parente aqui, um outro velho, que ficava sentado na frente do mercado, e o senhor agora vem aqui para fazer a mesma coisa e assustar quem passar pela rua. O senhor era uma criança, um adolescente, sei lá, mas não. Muito obrigado pela sua história, mas agora eu vou embora, já que o senhor não pode ir. Eu guardei a pasta novamente na mochila e saí andando por onde eu vim. A história realmente foi muito boa, mas eu não queria ser feito de otário. E eu continuei caminhando. Até que o velho continuou falando. Você não ouviu o resto da história? Na hora eu parei surpreso e me virei para o velho. Não, eu já ouvi o suficiente. Eu não preciso de mais nada, não. O velho continuou andando pela rua, descalço, vindo na minha direção. Não, rapaz, você não ouviu. Não ouviu como foi passar o final da história. Aqui. E a minha raiva por aquele velho estar insistindo tanto naquele papo logo foi tomada por um medo que eu jamais senti, quando do nada todas as construções, todas as casas, todas as lojas, o mercado do velho e aqueles restos de carros na rua começaram todos a pegar fogo. E eu gritei de medo, pasmo e sem reação, sem saber o que falar. De repente, tudo brilhava com aquele fogo. E eu sentia o calor. E eu ouvia as madeiras, as vidraças, as paredes, todas elas caindo e se quebrando. E eu podia sentir aquele mesmo cheiro de antes. Mas que merda é essa? Que porra tá acontecendo? E o velho, ele só continuava caminhando na minha direção. Você só viu as coisas como ficaram depois. Mas agora eu tô te mostrando como a gente vê esse lugar
todos os dias. E eu segurava as alças da minha mochila com toda a força. Para todo lugar que eu olhava, tudo pegava fogo. E eu gritei para aquele velho de merda: a gente quem, caralho? Faz isso parar, tá bom? Faz isso parar e eu vou embora daqui, pode ser? Ah, você vai embora sim. Você vai. Mas antes, você precisa ouvir as histórias deles. E o velho parado na minha frente, com os braços levantados, apontando para tudo ao nosso redor. E naquela hora, em todas as casas, todas as construções, para todos os lugares que eu olhava, tinham pessoas na frente de cada uma delas. Famílias, casais, crianças, idosos. Todos eles olhando direto para mim. E o velho, aquele desgraçado, dessa vez apontando para mim. Todo mundo aqui tem uma história para te contar.